A polícia, ela não consegue, ela não é onipresente, ela não consegue estar em todo o tempo. O marginal, ele entra aonde a polícia não está, ele estuda, né, o que ele vai fazer. Então, a microssegurança é uma responsabilidade de todo chefe de família. Um ladrão, ele não tem uma informação privilegiada de que o carro A tem dinheiro, o B tem ouro, o C tem não sei o quê. Ele escolhe a vítima pela facilidade, pela fragilidade. Então, a gente ensina alguns truques, né, algumas dicas que fazem com que você não pareça ser uma pessoa frágil, pelo menos num determinado momento. Então, a parte motora, ela não é possível ser treinada com uma palestra ou uma aula única. A parte motora, ela é treinada através de repetição. Nós temos que ter a punição, porque a punição faz com que a gente iniba um próximo de cometer algo. Quando ele vê o primeiro se ferrar, ele fala, opa, eu não quero isso para a minha vida. Então, o crime, ele se moderniza muito, né? E as pessoas, elas tendem a fechar o olho. Está na hora de a gente parar de fechar o olho e entender. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Por aí, praticamente 40 anos, conheço bem as mazelas do Rio de Janeiro e moro há menos de 5 anos em São Paulo, onde a gente tem uma dificuldade muito grande de acreditar que a violência está presente, porque ela não está, como no Rio, na cara da gente, né? Eu sou uma pessoa que morou 40 anos em São Conrado, então, para mim, o Vidigal e a Rocinha são parte do meu cotidiano, né? Eu sei quando o traficante faz aniversário, né? Eu vejo os fogos do aniversário dele. No Rio, a gente participa da violência, mesmo quando você não está exposto a ela, como no final do show do Alok, que a gente viu, que deve ter visto pelas imagens, aquele terror, né? Sim, sim. Aqui em São Paulo também tem violência, né? Só que é diferente, né? É a geografia que é a culpada dessa diferença ou é a organização dos criminosos? Então, eu tenho um palpite a respeito disso, né? A violência do Rio de Janeiro ela é um pouco mais atípica. Ela tem uma guerra, primeiro que o Rio de Janeiro ele tem um lance de território dominado, né? Ele tem por mais que a polícia lá seja bastante eficaz para conseguir em qualquer lugar, né? O pessoal que trabalha lá nos grupos de operações especiais, eles conseguem chegar em qualquer lugar, eles conseguem subir em qualquer canto, mesmo quando eles estão com uma equipe reduzida, porque são altamente treinados. Mas o problema é você se estabelecer, você conseguir dominar, né? Então, lá é um lance de território dominado, né? O grande problema. E essas guerras que a gente assiste no Rio de Janeiro, eu vou dar um palpite meu pessoal, tá? Eu não falo em nome de instituição nenhuma, eu vou falar como um cara que está na segurança pública há 18 anos. O meu palpite é que no Rio de Janeiro existem diversas facções criminosas e uma tenta sempre derrubar a outra, um querer roubar o outro. E São Paulo não. São Paulo, a facção que domina São Paulo, ela acaba tendo uma organização maior e ela não permite que outras facções cresçam. Então, é difícil você ver confronto, que a maioria dos confrontos, às vezes que você vê lá, tem a polícia, mas a polícia ela chega no Rio de Janeiro para intervir, às vezes num confronto primário de duas facções. Aí a polícia chega lá para tentar botar um basta no que está acontecendo. Em São Paulo isso não acontece, não há, né, a política do enfrentamento com a polícia, né? Não que não haja enfrentamento em favelas, há, mas ele é muito mais reduzido, entendeu? Porque eles têm a opção de fugir, eles têm a opção de correr, porque quando, por exemplo, acontece de morrer um policial em São Paulo, a repressão policial ela acaba vindo muito forte, né? A polícia ela acaba reagindo com mais energia e a consequência para eles não é nem o medo da polícia, mas é que reflete diretamente no bolso. Entende? Tipo, o tráfico... Reflete no negócio deles. Exato. O tráfico, por mais que seja uma empresa ilegal, ainda assim é uma empresa. Ainda assim precisa gerar lucros, né? Por mais que você pegue uma comunidade que tem milhões de habitantes, São Paulo, Heliópolis, por exemplo, tem mais de 1 milhão de habitantes. 99% das pessoas que moram lá são pessoas boas, são pessoas de bem, que não têm uma condição de sair desse lugar
e o dinheiro fica também concentrado no topo de uma pirâmide, que é a empresa chamada tráfico de drogas, né? Movimenta muito dinheiro, e o cara que acaba vivendo lá, ele acaba tendo que se sujeitar a isso. É muito difícil, por exemplo, para um morador de comunidade, que as pessoas não entendem, né? Quando teve esse negócio no Guarujá, me deixou bastante triste que eles tendem, por exemplo, a julgar a polícia, né, prematuramente, sem saber, entendeu? Eu não vou defender a polícia em 100%, como eu não vou defender nenhuma outra profissão, porque toda profissão ela tem o bom profissional e o mau profissional. Mas se eu tiver que acreditar em alguém primeiro, antes dos fatos serem apurados por completo, eu vou acreditar na versão do policial, porque ele sim, no meu entendimento, é um cara de bem. Então, vem uma série de pessoas com discursos querendo proteger, né? Não, a polícia não pode fazer isso, a polícia não pode fazer aquilo, mas ela não se coloca, por exemplo, no lugar de um pai, tá? Que tem uma filha bonita, que nasceu no meio da comunidade, e essa filha tem como exemplo de sucesso um traficante, e se esse traficante quiser namorar a filha dela, se quiser fazer um baile funk na porta da casa dele, se quiser ficar usando droga na porta da casa e na frente dos filhos deles pequenos, por exemplo, esse pai de família ele não tem o direito de abrir a boca, porque a lei do tráfico não perdoa, entendeu? O cara vai lá e mata um pai de família. Então, quando você ataca um policial, ou quando você coloca, por exemplo, repórteres infiltrados querendo pegar algum erro, né? Com a maldade no coração, né, de prejudicar um cara que é um trabalhador que está lá, ele não está prejudicando o policial, porque o policial ele não mora lá. O policial ele não tem um filho lá, entende? Quando ele ataca o policial e faz com que o policial tenha um medo jurídico, ou nasça um medo jurídico nele, o principal prejudicado é o coitado do morador, que está sujeito a viver dentro de uma lei do crime organizado, que eles têm uma lei própria, né? A gente tem a nossa lei, a lei que a gente consegue cumprir, que é dos cidadãos aí de bem, né? E temos a lei também das ruas, né? Que é a lei que rege o crime. E a pessoa Que é a que lei mora do no... silêncio, né? É a lei do, tipo, o cara não pode falar, ele tem medo de falar, porque se ele falar qualquer coisa, ele acaba sendo morto pelo próprio crime organizado. Esses caras não têm consciência social, entende? Essa coisa da filha adolescente, da menina bonita na comunidade ou na favela, seja lá que nome tenha, é uma coisa terrível. Eu vi isso durante muito tempo. Eu acompanhei uma manicure que era obrigada nas férias a levar a filha para o salão. A menina tinha que ficar sentadinha no salão todo o horário de trabalho da mãe, porque ela não tinha com quem deixar aquela menina com segurança. Uhum. Era uma menina bonita. E ela sabia da ameaça, né? E uma coisa que eu queria colocar nessa questão Rio-São Paulo é que em São Paulo é mais concentrado, né? Tem uma região. O Rio, como é uma salsicha, né? Entre o mar e o morro e a montanha, a favela está em toda parte, né? Então é mais difícil. Aqui não, aqui está mais separado, né? Você E tem o o Rio, ele se... roubo na cidade inteira, né? Na Paulista, em todo lugar. O assalto à mão armada, precisa do carro blindado, precisa do vidro ser escuro, enfim, tudo. Como no Rio. Mas a geografia no Rio facilita muito a vida do bandido, né? Deixa o cidadão muito mais próximo do crime, né? Facilita também pelo fato de que, por exemplo, a nossa lei ela tem muita dificuldade para ser cumprida. O que vale, por exemplo, a condenação de um juiz para um cara? Vamos dizer que o juiz condenou o cara a 100 anos de cadeia. Beleza. Se esse cara vive dentro de uma comunidade, a polícia ela vai... Vamos tentar cumprir o mandado de prisão, porque ele está morando em uma casa X. Até a polícia vai chegar na casa X, mas em quanto tempo ela demora para chegar nessa casa X? O cara mudou de lugar dentro de uma favela que é imensa, entendeu? De uma comunidade gigantesca, através de túneis que eles devem ter lá dentro também. E a nossa lei não chega. O que adianta um papel condenando o cara a tantos anos de prisão se a gente não consegue fazer com que o executor cumpra essa medida? Entende? Então o cara ele acaba vivendo bem bom e a nossa lei não o atinge. Entendeu? A nossa lei não consegue pegá-lo. Porém, a lei deles acaba atingindo a gente porque reflete na violência de uma maneira em geral.
Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. A gente, quando falam dos americanos, né? Os americanos são loucos e nós somos os espertos, né? Aí você olha uma casa nos Estados Unidos que malemar tem muro, a maioria das casas, e a gente vive em prisões, entende? A gente tem que andar com carro blindado, a gente tem medo de andar no centro. Um dos maiores lugares com roubo, por exemplo, em São Paulo é na Avenida Paulista. É. Sabe, Que é o tipo, coração de São Paulo, pô, né? O centro nervoso. Entende? É um negócio que acaba entristecendo e as pessoas que deveriam, por exemplo, apoiar, né, um trabalho policial, lembrando que o beneficiário do apoio do trabalho policial não é o policial. Quando você fala bem da polícia, ou quando você ajuda a polícia de alguma maneira, você não está ajudando o policial, você está ajudando esse cara que não tem condição de sobreviver, você está ajudando esse cara que não tem condição de se defender, entendeu? Pelo fato do crime estar cada dia mais poderoso, né? O crime organizado hoje, principalmente em São Paulo, ele é muito rico. O problema do criminoso... É rico em São Paulo, até o crime, né? Entende? É incrível isso. É terrível. O que deixou de fato, né, o crime de São Paulo, os criminosos, né, de São Paulo poderosos, né, principalmente, né, o tráfico de uma maneira em geral, é a quantidade de dinheiro que eles têm, né? O dinheiro, infelizmente, a espécie humana é uma espécie muito corrupta, né? É uma espécie movida pelo ego, na sua grande maioria, e o dinheiro acaba entrando nesse meio e quando se tem bastante dinheiro para pagar, o poder de compra, né, de um traficante acaba sendo ilimitado, tanto é que hoje todos nós sabemos, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas todos nós sabemos que o crime organizado está enraizado em todas as esferas, né, do poder público, seja dentro da polícia, dentro do judiciário, dentro do campo político, o crime organizado está lá dentro, entendeu? Ele está, entendeu? Isso ele é inegável, organizado, né? ele realmente é organizado, né? Exatamente. Ô Pedrinho, você tem cursos de defesa pessoal? Você dá dicas? Como é que você lida com isso? Como é que a gente vai lidar com essa violência no dia a dia? Então, A gente vai aprender a se defender, é isso? Então, na verdade, sim, não é basicamente um curso, né, de defesa pessoal, que eu não acredito em cursos de defesa pessoal, e eu vou dizer o porquê. Não adianta você, por exemplo, fazer um curso de boxe, eu vou fazer um curso de jiu-jitsu, isso não existe. Ou você pode até aprender como se dá um soco, ou aprender uma determinada imobilização. Mas o que faz você ter aquela entrada, né, o time do golpe, né, que o golpe ele tem um tempo. Para você entrar no momento perfeito, você precisa ter um treinamento diário, né, é repetição, é memória muscular. A proposta dela é atingir todas as pessoas, que nem a gente fala sobre golpes digitais, fala como proteger tua casa, fala como se proteger no carro, não sendo a vítima. Eu costumo dizer que ela é como se fosse uma pirâmide do bem. Por que uma pirâmide do bem? Porque o principal princípio, né, o destaque que a gente coloca é que para você não ser vítima de violência, já que a violência ela é um fato e ela vai acontecer, o que faz você se livrar de uma violência do cotidiano, né, que é um roubo, que a gente diz que é um roubo de momento, né? Por exemplo, um assalto no farol. O assalto no farol, um ladrão ele não tem uma informação privilegiada de que o carro A tem dinheiro, o B tem ouro, o C tem não sei o quê. Ele escolhe a vítima pela facilidade, pela fragilidade. Então a gente ensina alguns truques, né, algumas dicas que fazem com que você não pareça ser uma pessoa frágil, pelo menos num determinado momento, tá? Para que você não seja o escolhido do lote. Eu não consigo treinar todos, mas eu consigo treinar a parte estratégica. A parte estratégica, no bate-papo, você consegue entender como é que o ladrão faz uma análise. Então você toma cuidado para não cair nessa análise do ladrão e não ser o escolhido do lote, porque ele escolhe o fraco, né? Ele escolhe o fácil. Dentro de uma residência, o que a gente pode fazer? Às vezes as pessoas elas se preocupam, por exemplo, em pôr câmeras em casa.
A câmera, ela tem muito mais eficácia para punir e não para impedir. Você consegue identificar o que aconteceu uma vez que isso já aconteceu. E um alarme, um sistema sonoro, ele tem o poder de impedir, porque a partir do momento que você anuncia, né, por um raio de não sei quantos metros através de uma sirene alta, o bandido ele já acaba correndo contra o relógio. E uma luz, alguma coisa assim. Dentro do meu ponto de vista... Faz sentido, né? Então, porque dentro do meu ponto de vista, a punição ela não cabe para nós. Qual é a ideia? A ideia é a gente conseguir, né, de fato, impedir o roubo. Porque eu penso hoje, né, eu sou um pai de família, eu penso assim, tipo, Deus me livre, a gente está exposto a uma violência, eu tenho um assalto dentro de casa e a minha filha, a minha esposa, por exemplo, comigo amarrado, né, porque eu não consegui perceber, né, a entrada deles por eu estar dormindo ou por uma desatenção qualquer. Elas sofrem uma violência sexual ou eu morro durante o assalto, tipo, na frente dos meus familiares. De que adianta? Vamos falar, vamos dizer que a gente tem uma lei incrível, que a gente consiga punir o cara pela pena de morte. O que isso restaura na minha vida, entendeu? É um plus. O mínimo que eu quero é que o cara seja preso pela vida toda, que ele tem, se tiver pena de morte, que ele tem uma pena de morte. Não importa. Mas tudo que eles vão me dar após este fato violento ter acontecido não me interessa, porque o meu bem maior eu já perdi. Entende? Tipo, como que fica uma mulher após sofrer uma violência sexual? Como que fica tipo, a vida da pessoa? E o estresse pós-traumático? Qualquer país em guerra fala sobre estresse pós-traumático. E aqui a gente vive uma guerra velada. A gente não tem uma guerra declarada, mas a gente tem uma guerra interna com nós mesmos, entre membros da sociedade, né? O povo mau e o povo ruim. Quando você é exposto a uma violência, qual é o transtorno que isso gera para a tua cabeça? Será que não está na hora da gente pensar sobre impedir ao invés de punir? Não que a punição ela não seja muito bem-vinda. Nós temos que ter a punição, porque a punição faz com que a gente iniba um próximo de cometer algo. Quando ele vê o primeiro se ferrar, ele fala, opa, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero que isso não aconteça, entendeu? E se porventura, por uma falha, isso acontecer, eu vou tomar uma medida para que a gente não possa. Por que existe lei, né? As pessoas já não pararam para se perguntar no lógico, por que existe a lei? A lei existe para que não tenha custo-benefício. Você pode entrar numa escola e matar uma série de crianças? Pode. Não. Pode. Mas você pode. Você pode. A lei, ela existe, pode aí, entre aspas, tá? Claro. Você pode. Mas essa punição, ela existe para que o custo-benefício do que vai acontecer com você depois não seja viável. Porque a lei dos homens a gente consegue driblar. Eu posso entrar em qualquer lugar e fazer qualquer atrocidade. Eu posso. Basta eu tomar a decisão. Porém, a lei que rege no local onde eu estou, entendeu? Vai fazer com que eu não queira fazer isso. Entendeu? Não que eu não possa. Entendeu? A lei que eu não posso driblar é a da física. Eu não posso tipo, colocar dois corpos no mesmo espaço ao mesmo tempo. Essa lei eu não tenho probabilidade, mas a lei dos homens sim. É por isso que a nossa lei é escrita, ela deve ser rígida para fazer com que o custo-benefício não seja a favor, né, do criminoso. Mas é uma das nossas grandes falhas, né? Porque você vê a polícia cansa de prender pessoas reincidentes, né? Menores de 18 anos, por exemplo, que a gente não pode chamar de infrator, tem que chamar sei lá de quê, né? Menor em estado de não sei o quê. A polícia do Rio prende toda hora as mesmas pessoas, tem 18 entradas, 17 entradas, e o cara debocha do policial, porque ele sabe que ele vai sair. Ou vai sair ali por causa da idade, ou vai sair na audiência de custódia, vai sair. Ele vai se livrar. Crimes que não tem violência, crime de furto, é muito comum quando você prende um cara furtando alguma coisa, né? É você subtrair um objeto aí sem uso de violência. É muito comum a gente pegar caras que tem 30, 40, 50 passagens por furto com 20 anos de idade. Você fala, poxa, mas porque a nossa lei é muito, a nossa condenação é muito frágil. A gente tem muita lei, mas não tem mais de 20 anos, o cara não fica.
né? Tem bom comportamento na Agora cadeia. mudou. Tem milhões de alternativas para você não ficar preso. Exato, e agora mudou para 40 anos, né, a pena máxima no Brasil, mas ainda assim para o cara Mas ficar ninguém fica 40 anos. Então, mas para o cara ficar 40 anos, ele tem direito a ter benefício com 2/5 da pena, se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado, mas com 2/5 ele começa a ter o benefício. Ele vai ficar os 40 anos se os 2/5 dessa pena significarem 40 anos, e não a condenação total dele. Então, para ele ficar 40 anos, ele tem que ficar 200, ele tem que estar condenado a 200 anos de cadeia, entendeu? Se dividir aí por 5, é isso aí. Vai dar 40. Porém, é impossível. Entendeu? E o que a gente faz? O que a gente pode fazer para se prevenir? Porque é óbvio que algumas coisas a gente sabe. Por exemplo, uma mulher, cabelo grisalho, mulher sozinha no carro. Isso, né? Tem várias coisas que a gente, pela lógica, sabe que está mais vulnerável, né? Então, Ou quando você tem dificuldade de locomoção, anda de bengala e tal. O bandido observa tudo isso, ele não é bobo, né? Ele está ali observando o que é melhor para ele, né? Então, como é a gente tem que falar... dificulta a vida dele? É isso que eu quero saber. Então, a gente tem que falar para a sociedade como um todo. Para as pessoas que têm uma condição financeira melhor, um veículo blindado, sem dúvida, vai te resolver 99% dos problemas do roubo de ocasião. 99% porque tem momentos que você vai ter que estar fora do carro, vai ter que sair, vai ter que buscar o carro, uma série de coisas. Então, para as pessoas que têm um poder aquisitivo, um carro blindado, sem dúvida, é algo 100%, né? É extremamente essencial. Para as pessoas que não têm condições de possuir um veículo blindado, um insu-filme que faça com que o criminoso não veja o que tem dentro, para não ver que é um idoso, para não ver que é uma mulher sozinha, para não ver que é um adolescente. O insu-filme ele também já pode te livrar, porque o cara ele não sabe o que tem lá. Ele não sabe se é um cara com 2 metros de altura, se é um policial armado, se é alguma pessoa que tem uma arma, entendeu? E então ele já pode salvar. Para as pessoas que andam em transporte público, elas devem procurar a descrição o mais possível, né? Você demonstrar menos coisas que você tem. Se você puder, sei lá, ter um celular fake, se for o caso, um celular que você não use, né, para apresentar para um ladrão. Você tem que contar com a possibilidade de ser roubado, porque isso é uma realidade, infelizmente, no nosso país. Você colocar coisas de valor escondidas, né, pertences dentro de alguma parte do corpo. Porque, por exemplo, para uma mulher, ainda assim, o crime, pelo menos, né, o criminoso, pelo menos, alguns ainda têm um pouco de ética de não colocar a mão numa mulher. Alguns, né, porque a decadência moral da nossa sociedade ela está evoluindo cada vez mais. Mas, às vezes, uma mulher com alguma joia, por exemplo, escondida dentro de uma parte do corpo, talvez ela tenha o benefício do cara não encostar a mão nela pelo fato de ser, né, uma medida invasiva. Então, as pessoas elas falam muito sobre direitos, mas elas não têm bom senso na hora de julgar. O direito que, por exemplo, uma menina tem de andar de mini saia dentro do metrô é o mesmo direito que o cara tem de andar com um Rolex na Avenida Paulista com o vidro do carro dele aberto. Ele tem o direito, assim como ela também tem o direito. A questão é que as pessoas precisam ver o que convém. A gente tem que entender que existem psicopatas soltos na sociedade. Nem todas as pessoas são boas. Além dos criminosos que surfam na onda da impunidade, nós temos os que nasceram realmente criminosos e que serão criminosos independente da lei forte ou não, entende? Então, a gente precisa assumir, a gente tem que entender que esses caras estão presentes. Então, o fato de eu falar para um filho meu, para uma filha ou para um parente que ela não pode andar de mini saia no metrô, não é que eu estou querendo inibir alguma coisa, estou querendo dizer que tem algum animal em algum momento da sociedade que pode se aproveitar disso, e eu não quero que essa pessoa sofra essa violência. Então não é nem sobre você ceifar, né, um direito da pessoa, você impedir ela de nada. Não é uma questão de moralismo, né? É uma questão de prevenção. Exato, é uma questão de bom senso. A gente precisa ter isso, né? A gente precisa ter essa consciência. Como que eu consigo proteger minha casa de maneira eficaz para não sofrer um roubo, para não sofrer essas coisas? Muitos me falam assim, poxa, você é neurótico porque você é policial. De fato, eu ser surpreendido numa situação de roubo, para mim é mais perigoso mesmo. A minha profissão, ela me coloca em risco, muito mais em risco no meu horário de folga, na minha vida pessoal, do que propriamente, né, trabalhando, onde eu estou uniformizado. É mais difícil, né, do cara querer comprar uma briga.
porque ele sabe que do lado de lá vai ter uma pessoa treinada. Mas esse é o meu problema número 2. O meu problema número 1 é idêntico de qualquer outro brasileiro, que é o quê? Não conseguir cuidar da própria família, é assistir a mulher sofrendo uma violência sexual, ou que não sofra. Você já parou para pensar no terror que um pai de família passa? Por exemplo, se entram na tua casa no começo da madrugada e os caras ficam lá te roubando ou te ameaçando durante a madrugada inteira até sair, por mais que eles não cheguem a fazer nada, você vai viver ali 4, 5 horas de extrema angústia, não sabendo se eles vão fazer ou não. Essa indecisão, ela vai te gerar um trauma para o resto da vida. Todo mundo quer jogar a responsabilidade da segurança em cima da polícia. A polícia não tem condições. A melhor polícia, não é a polícia do Brasil, é qualquer polícia. A polícia, ela não consegue, ela não é onipresente, ela não consegue estar em todo o tempo. O marginal, ele entra aonde a polícia não está. Ele estuda, né, o que ele vai fazer. Então, a microsegurança é uma responsabilidade de todo chefe de família, seja ele um homem ou mulher. Ninguém vai cuidar melhor dos teus filhos do que você mesmo. Você não pode fechar os olhos para isso. Quando você quer fingir a inexistência da violência, não é que a violência vai deixar de existir, ou não é que a punição para o bandido ali automática, né, com a tua reação, ela vai deixar de existir. Você está simplesmente transferindo a responsabilidade da segurança da tua família para uma outra pessoa que não tem o mesmo carinho ou o mesmo cuidado que você. Entende? Você não pode fazer isso. Você tem que cuidar dos teus. Ninguém vai cuidar dos meus melhor do que eu. Entendeu? Eu não vou deixar isso à mercê do Estado. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Mas o que você recomenda que a pessoa faça? Bom, tranque a porta, observe a rua ao chegar em casa. Para quem coisas mora que a na gente, rua, pela lógica, sabe, né? E hoje aprendeu, ou sei lá, sabe se defender. Né? Você está no carro de aplicativo, a sua rua está deserta, mas às vezes você é surpreendido. Outro dia eu estava chegando em casa e era cedo, tipo 10h, num prédio comum, prédio pequeno, não é um condomínio grande. E eu olhei assim, não tinha ninguém na rua, ninguém, a rua estava deserta. Eu desci do carro, entrei rápido no meu porteiro, abriu rápido, entrei rápido. Ele veio ao meu encontro e falou: você viu que veio uma moto devagarzinho? Eu percebi porque eu escutei o barulho, olhei para trás, porque não tinha carro na rua. Não tinha ninguém na rua. Ninguém. Então, aquele barulho, por mais baixinho que fosse, chamou minha atenção. Eu virei para trás ainda na escada e vi, realmente, passou uma moto. Eu não sei se ele tinha intenção ou não. Isso eu não vou saber nunca, né? Graças a Deus também, porque eu não constatei nenhuma violência. Mas surgiu do nada. Então, surgem do nada pessoas. A entrada e saída de casa é muito bom uma volta no quarteirão, ainda mais se você já mora ali um tempo, você conhece os carros dos vizinhos. Então, por exemplo, se você estiver sofrendo um roubo porque esse roubo teve uma informação privilegiada de alguém, esse cara ele está querendo pegar você pontualmente. Se ele quiser te pegar pontualmente, necessariamente ele depende de um monitoramento. Tá? Então, uma volta no quarteirão, um carro estranho ou algo que te chame a atenção pode fazer com que você evite esse roubo. Mas também existe o cara que pega uma motocicleta, ele coloca uma arma na cintura né? E ele vai rodando até o momento dele cruzar com a oportunidade de um portão abrindo e um carro entrando. Então, existe essa possibilidade. Uma das medidas que pode, sabe, lembrando que não existe nada eficaz, tá? Existe eficiência, né? Eficaz ou não é, e eficiência, ela pode ser mais eficiente ou não. Por exemplo, se você mora numa casa de rua, se você entrar, por exemplo, de ré, você ganha mais tempo de visão sobre a rua e você consegue perceber se tiver uma aproximação, por exemplo, lateral. Se tiver uma aproximação lateral, você consegue ou arrancar com o carro, ou se você perceber que essa aproximação dá tempo do fechamento do teu portão, você precisa saber quanto tempo o teu portão consome para fechar, entendeu? Você investir num motor de um portão automático, para quem tem, que seja mais veloz no fechamento. E quando você para de ré, se porventura não há possibilidade, né, de você fechar o portão, quando você para de ré, a saída de frente, se você precisar abrir uma fuga com o teu carro, ela acaba sendo muito melhor, ela exige muito menos habilidade do que você sair de ré. De ré você vai perder o contato visual com a rua quase que imediatamente,
Me perdoe, você entrando de ré, você vai perder o contato visual com a rua muito depois do que se você entrar de frente. De frente você perde muito rápido esse contato. Então, para as pessoas que moram na rua, sim, se tiver, por exemplo, alguém na casa, ela já pode, por exemplo, abrir o portão para você se você não tiver um portão automático. Enquanto você está entrando com o carro, a outra já está fechando o portão de maneira mais rápida. Então, ela abre e já fecha enquanto o seu carro ainda está sendo estacionado. Esse cara precisa ter uma distância próxima para que ele consiga realmente te surpreender. Se você fizer pequenas medidas no teu dia a dia, você pode ter certeza que você já é o mais forte daquele lote. Isso vai impedir com que você seja o roubado da vez, tá? Já vai com certeza diminuir a tua chance, não impossibilitá-las, mas diminuir, com toda certeza vai. E no tocante aos crimes virtuais? Os crimes virtuais, a gente está fazendo inclusive um módulo a respeito disso, né? Geralmente as pessoas que são vítimas, não são exclusivas, mas em sua maioria são pessoas que acabam tendo um pouco mais de idade ou não tem tanto conhecimento aí com tecnologia. Por exemplo, é muito comum hoje a pessoa pegar um chip qualquer, clonar a tua foto do WhatsApp, mandar mensagem para o pai se passando, Nossa. perdi. É muito comum, você fala, mas poxa, isso é tão muito comum. Eu recebo várias, assim, várias. Mãe, troquei de telefone, meu telefone quebrou, estou usando esse número esses dias. Olha, a primeira coisa que eu faço é bloquear, né? A primeira coisa é bloquear. E depois procurar. Ou não, às vezes pode ser que seja realmente teu filho, aconteceu isso. Mas se ele estiver pedindo por mensagem escrita, um jeito que você anula esse tipo de coisa é: tudo bem, filho, posso fazer esse Pix para você sem problema nenhum. Mas para que eu tenha certeza que você é você mesmo, faz uma ligação para mim ou me mande um áudio para ouvir a tua voz. Sabe? É tão simples. Às vezes pode ser que seja o teu filho. Então eu vou bloquear no primeiro momento, que pode ser que isso realmente tenha acontecido. Entende? Mas se você pedir uma mensagem, isso já pode acontecer. Outra coisa que vem crescendo muito é sequestro. Sequestro hoje não é mais uma exclusividade de multimilionários. Por quê? O sequestro ele segue um padrão mundial. Eu não posso entrar muito em detalhes aqui sobre padrões de negociação, porque às vezes a gente tem pessoas que não deveriam ter essa informação aqui, a gente não controla todos que estão assistindo. Mas o sequestro ele tem um padrão. Então, um sequestrador, ele viu que às vezes ele passa 1 mês, 2 meses com essa vítima, por exemplo, em cativeiro, e ele não consegue ter um benefício, um dinheiro, porque dificilmente ele vai conseguir, de acordo com algumas técnicas que são utilizadas. E uma pessoa em cárcere por muito tempo, ela demanda de uma estrutura logística da quadrilha muito grande. Qual seria essa estrutura logística? Ela precisa de um cara full-time dentro de um cativeiro. Esse cara não pode ser trocado porque ele pode contar para alguém na rua, ele pode usar o telefone indevidamente, entendeu? Ele tem que ser um cara solteiro, porque a mulher dele não vai permitir que ele fique 30, 40 dias, 2 meses fora da casa dele. Então, o sequestro em si, o tradicional, né, aqueles que a gente conhece desde sempre, eles estão muito em queda, né? Deu uma migrada. É muito comum, por exemplo, quando rouba banco está em alta, o sequestro está em baixa e vice-versa, porque são quadrilhas que são mais estruturadas. Infelizmente, hoje, com a tecnologia e o acesso que a gente tem a bancos por telefone, o sequestro ele deu uma caída no crime de extorsão, né? Da extorsão com o familiar. Então, antes você pegava a pessoa, né, o filho de alguém muito poderoso e falava: estou com seu filho, vou matar e você tem que me pagar X. Hoje em dia, a vítima da extorsão, que antigamente era o familiar, ela meio que está em desuso. Por quê? Porque o cara pega o dinheiro que ele consegue pegar ali na hora. E ele sabe que, por exemplo, que a pessoa não precisa mais ter um montante de dinheiro significativo, basta ela ter um crédito. Então, ela é escolhida pelo carro, ela é escolhida, às vezes, por um aplicativo de relacionamento. E, putz, o cara às vezes pelo tem que dois... ela coloca no aplicativo, então, pela o cara às vezes ostentação. Exato. Né? O cara tem uma vida, o cara tem às vezes R$2.000 em conta, mas ele é um bom pagador com as contas dele mensais. E pelo fato dele ser um bom pagador, ele consegue ter um crédito para gerar um empréstimo de 50 mil dentro do app do banco. Ele já tem um limite ali já Pré-aprovado. Pré-aprovado.
e esse cara acaba sendo vítima. Então eles acabaram percebendo hoje que o comum acaba sendo mais rentável pelo volume, entendeu? Eles conseguem pegar mais vítimas, eles não demandam de uma estrutura muito grande. Precisa da infraestrutura, né? O ladrão pode ser pobre, né? Eles não precisam ter um carcereiro exclusivo que vai ficar 40 dias lá. Eles podem pegar um cara, vamos fazer hoje, vamos fazer hoje. Então o cara fica um dia, 2 dias fora lá, ele fica lá, entendeu? Cativeiros que antigamente eram locais 100% escondidos, hoje são cativeiros coletivos. É comum vítimas pós esse sequestro moderno, né? Eles revelarem que tinham mais pessoas em cativeiro com ele. Então hoje tem quadrilhas que são especializadas só em cativeiro. Então eles pegam, eles compram o cara da quadrilha que arrebata. Então, peguei essa vítima aqui, eu acho que ela tem uma grana, me dá R$2.000 aí e o que você conseguir com ela é teu. E você acaba sendo vendido por eles, né? E tá sendo, acaba sendo tipo. Então tem uma série de coisas. Tem hoje aplicativos de relacionamento também tem muitos casos de sequestro. Porque o cara, às vezes, ele acha que ele está conversando com a menininha bonitinha, ele é um cara mais introspectivo, e eles vão criando uma narrativa, né, dentro da conversa, que, por exemplo, eu não vou ficar te mandando fotos toda hora, porque eu quero que você se apaixone pelo meu intelecto e não pela minha beleza. A beleza um dia acaba, eu quero alguém. E o homem, né, quando ele está na fase da conquista, ele tem uma tendência natural a contar papo. Se ele ganha X, ele fala que ele ganha 2X. Se ele tem o carro A financiado, ele fala que as coisas dele são todas quitadas. Então, né, nessa, abre aspas, aí, dança do acasalamento, né, ele acaba falando muito mais, e a hora que chega, por exemplo, o momento do encontro, essa vítima acaba atraindo ele para um local, e esse local é onde ele é sequestrado. Mas o cara fala assim, não, mas eu sou um cara esperto, imagina que eu vou numa área dessa, numa área perigosa, e é aí que o cara se engana. A quadrilha, ela escolhe um lugar geralmente nobre, tá? Geralmente nobre, e ela inventa uma casa qualquer, que ela pegou aleatoriamente nesse bairro, e ela fala que ela mora em tal lugar. A hora que esse cara estaciona o carro lá, os caras vão lá e pegam ele naquele momento ali, naquela situação, através de relacionamento. Então o crime, ele se moderniza muito, né? E as pessoas, elas tendem a fechar o olho. Está na hora de a gente parar de fechar o olho e entender. Assuntos ruins causam repulsas na gente. É ruim, né? Quando eu falo sobre essas coisas que estão acontecendo, porque fazem as pessoas lembrarem da violência. É ruim quando você pega, por exemplo, um personagem de algum filme que ele está passando, né, por algo ruim naquele momento. Quando o filme é bem gravado, quando o diretor é bom, quando o câmera é bom, você acaba entrando na história junto e você parece que é você o dono daquele personagem. Então eu percebo hoje que o brasileiro, né, em especial, quando você vai falar para ele sobre uma consciência, né, sobre uma conscientização, sobre um dos pilares importantes, que é a segurança, ele tende a fechar os olhos e falar assim, não, isso não vai acontecer comigo, pelo amor de Deus, você é pessimista. Gente... Você é paranoico, você está... Entendeu? 40% dos brasileiros, uma fonte do Brasil Paralelo, 40% dos brasileiros já foram assaltados. E a hora que você estiver vivendo o momento, né, do assalto, você está sujeito ao cara fazer o que ele quiser. Se ele quiser te estuprar, ele te estupra. Se ele quiser te amarrar e te matar queimado, ele te faz. Entende? Se ele quiser te matar com tiro, ele te mata. Ele faz o que quiser. A gente não pode dar brecha para ser pego. Então, a microsegurança, ela tem que ser uma responsabilidade nossa. E tem uma série de medidas que conseguem fazer com que você escape disso, de você não ser pego. E é um lance muito mais intelectual do que físico. Quando a gente passa algumas táticas, elas servem tanto para a criança, para o idoso, para o adulto jovem, sabe? Ela serve para todo mundo, porque não é sobre parte motora, que é uma das coisas que a gente fala também, né? Sobre desarmamento. Desarmamento é um tema que todo mundo tenta politizar. E as pessoas, Leda, elas nem todas as pessoas têm a capacidade para ser violentos. Tá? E a violência, a gente diz que ela é um dom. E por que a violência é um dom? Porque você pode neutralizar uma injusta agressão contra você. A diferença de uma pessoa boa e de uma pessoa ruim é que a pessoa ruim, com o dom da violência, ela usa de maneira covarde esse dom.
E a pessoa boa, com o dom da violência, ela acaba usando isso única e exclusivamente para poder se defender. Por mais, né, absurdo, né, que pareça, você fala, tipo, a violência é um dom, entendeu? Guardadas as devidas proporções, ela é um dom, sim, porque ela consegue fazer com que você não seja subjugado, que você consiga se proteger num momento ali de inesperado, de uma violência inesperada. E quando você não tem esse dom, você é simplesmente uma pessoa inofensiva. Você está à mercê de que façam tudo o que quiserem para você. Entende? Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre armas de fogo, que é um instrumento fabuloso, armas de fogo, eles... Bom, estou falando há muito tempo. Quer me fazer uma pergunta antes de eu falar sobre isso? Não, pode falar da arma de fogo. A arma de fogo é o único instrumento... Vamos abrir a cabeça todo mundo, eu não quero impor nada. Eu quero convidar todo mundo que está assistindo essa live aqui para uma reflexão. Vamos só pensar sobre isso. A arma de fogo, ela é um instrumento que realmente protege a democracia. Por que ela protege a democracia? Porque é o único instrumento que ela tem a mesma potência utilizado por qualquer público. Entende? Um idoso não consegue aplicar um bastão de beisebol com a mesma intensidade de um adulto forte. Entende? A arma de fogo, ela consegue inibir que você seja agredido. A pessoa que ela fala que ela é contra a arma de fogo, ela automaticamente ela protege o grupo numeroso. O grupo numeroso, se ele criar uma lei absurda, você é obrigado a acatar, se você não tiver como anular o absurdo que ele está querendo te impor. Entendeu? Quando você vai contra uma arma de fogo, você está tirando a defesa de uma pessoa que, por uma questão de idade, já não tenha mais uma habilidade física para lutar. Entende? Qual é a chance de sobreviver sem uma arma de fogo durante um assalto, de esperar uma ajuda chegar? Um casal de idosos que mora num sítio. Entende? Eu entendo que as pessoas elas não precisam, ou que elas não aceitem ter uma arma de fogo, mas isso tem que ser uma decisão pessoal de cada um. Porque o grande problema não é você ter uma arma ou não ter uma arma, mas você criar meios de que dê a certeza para o criminoso de que você não tem como se defender. Você não ter uma arma pode ser uma característica pessoal tua. Nem todas as pessoas talvez tenham coragem de fazer um disparo em qualquer situação que seja. Mas o que eu posso dizer para elas é que tudo bem você não ter, mas não deixe que ninguém saiba que você não tem. Não dê essa certeza, porque alguém vai usar isso contra você em algum momento. Se o cara puder escolher uma pessoa para ele atacar facilmente, uma pessoa que ele vai atacar, ou uma pessoa que tem uma capacidade para se defender maior, ele vai escolher o fácil. Ele tem a covardia dentro dele. Não tem por que ele escolher se ele não tiver algo realmente pessoal. Entende? Quando a gente fala, porque a gente fala que o dinheiro ela é uma motivação, a motivação financeira é uma motivação pobre. No primeiro sinal de confronto, você, por exemplo, com uma arma de fogo dentro da sua casa, eu não quero que você saia no quintal para brincar de bang-bang, mas eu quero que você se tranque dentro de um cômodo seguro com a tua família e espere a ajuda chegar com equipamento que realmente é eficaz. Às vezes, um disparo que você dê, que chame, que você dê na porta, mas que chame a atenção de um vizinho, se a motivação ela é financeira, vai fazer com que esse cara corra. Ele não vai chegar até você. A vítima se mostrou pronta para me defender. Entende? Agora, se você não tem nada dentro da tua casa, quanto tempo um bandido consegue ficar com... o que ele consegue fazer com você, por exemplo, dentro de 5 minutos? Entende? Na melhor das hipóteses, a polícia demora 10 para chegar. Se você estiver sofrendo um assalto, se tiver um ladrão entrando na tua casa agora, primeiro, você não pode fazer nenhum som ou ruído porque você está com medo. Às vezes o atendente não consegue entender o que você está falando, às vezes o teu endereço. Se você morar num local de difícil acesso, você não consegue explicar que você mora na porteira X, anda tantos km numa estrada de terra, ou passar o seu endereço de maneira correta, né, pelo fato de você estar falando escondido. Então, quando você está nervoso também, exato, né? Exato, entendeu? Às vezes o cara, vamos dizer que ele entendeu e que tudo foi brilhante, que seu tom foi o volume da tua voz foi audível e ele conseguiu. Ele precisa transmitir isso para o rádio, o policial não conhece todos os endereços, ele necessita de um aplicativo de geolocalização ali para colocar o teu endereço, e aí sim ele vai iniciar um deslocamento. Mas o que aconteceu dentro desse tempo, sabe?
eles querem falar que não, a gente não precisa de armas porque temos polícia. Gente, polícia não é onipresente, entendeu? E eu não quero que vocês saiam promovendo uma troca de tiro no quintal, até porque se você morre lá, tua família vai ficar exposta. Eu quero só que vocês tenham uma ajuda dentro da sua casa para chegar. Eles exigem que eu coloque extintor de incêndio no meu carro, na minha empresa, alegando que pode ter um incêndio, mas eles não permitem que eu tenha uma arma alegando que pode ter um assalto. Entendeu? Por que para o extintor de incêndio eu tenho que colocar sempre que a gente tem bombeiro e a arma eu não posso ter porque a gente tem polícia? Sabe? São coisas que não fazem conexão. Eles querem culpar um objeto inanimado. A arma de fogo é um negócio que foi feito para matar. Não, ela foi feita para equalizar poderes, para que, mesmo que você tenha uma diferença física, uma diferença de idade, você não fique na mão de qualquer maluco marginal que nasceu maior do que você. Entende? É sobre você ter uma chance de defesa. É uma chance. Se o Estado não consegue garantir a minha segurança em nenhum lugar do mundo, eu não posso impedir que você tenha uma opção. Você que se fizer alguma besteira com essa arma, que você seja punido exemplarmente. Mas eu não posso punir o resto da sociedade por causa de um efeito colateral. Entende? Eu quero eu cuidar da minha família. Eu quero eu poder... Mas a pessoa que quer ter uma arma também, ela tem que que aprender a lidar com essa arma, né? Exatamente, exatamente. Mas hoje, por exemplo, as pessoas que compram uma arma, eles pedem todas os antecedentes. Os atestados, os antecedentes. Absolutamente. Psiquiatras. O cara tem que fazer Mas eu acho que a pessoa tem que fazer um curso também para saber atirar. Tudo. Né? Para saber se defender. Perfeitamente. Porque só ter arma não resolve, né? E isso é feito. O seguidor de lei, ele faz isso. A questão eu entendo você falar, não, a gente tem uma lei super segura e a gente não precisa ter arma de fogo. Não, ótimo. Eu sou a favor das armas. Eu só acho que a pessoa tem que aprender a lidar com isso. Exato. Como tudo na vida, né? Tem que aprender. Mas o nosso povo, ele vai buscar esse tipo de conhecimento. Até porque... vamos falar que a gente agora virou a favor do desarmamento e eu acho que realmente ninguém tem que ter arma. Vamos criar um mundo para nós dois aqui. Eu entendo perfeitamente. Mas eu vou fazer uma comparação. As nossas casas não podem mais ter muro. Vocês terão que tirar os muros da sua casa. Então, é a mesma coisa. Tudo bem, eu tiro os muros da minha casa, mas antes você tem que criar meios de tirar o lobo que está do lado de fora. Enquanto os lobos estiverem soltos, entendeu? Eu não posso tirar os muros. Se você quiser fazer de fato uma lei do desarmamento, entendeu? Que eu não concordo em hipótese nenhuma, mas vamos dizer, tá? Eu mudei a minha opinião. Se você de fato quiser fazer uma lei para desarmar, o mínimo que eu espero é que você comece o desarmamento pelo lado certo. Porque quando tornam as armas ilegais ou quando culpam um objeto inanimado, entendeu? Somente os ilegais terão armas, porque nós entregaremos as nossas, porque nós somos seguidores de lei. E se você quiser culpar um objeto inanimado por um ato violento, entendeu? Foi o que eu falei para o professor da minha filha, esses tempos atrás aí. Se você quiser culpar uma arma de fogo por um ato violento, você nunca mais vai dar uma nota baixa para ela, porque a culpa dessa nota baixa é da caneta. Entende? É a mesma coisa. Está na hora da gente culpar realmente os culpados. A gente fala muito sobre proteção de minorias, entendeu? Mas a gente não tem minoria nem maioria. Nós somos todos cidadãos. É isso. Não dá para a gente se dividir. Somos todos cidadãos. Não tem minoria nem maioria. E já estamos todos expostos aos mesmos perigos. Todos, entendeu? O branco, o negro, o alto, o baixo, o forte, o fraco, o heterossexual, o homossexual, a mulher, o homem, o que você quiser. Somos todos um só. Essas subdivisões, elas são inexistentes. Elas não podem existir. A gente tem que defender nós, os brasileiros. Não tem isso, não tem A, não tem B. Tem brasileiros, tem cidadãos. Esses devem ser realmente protegidos. Entende? Então, se você quiser levar isso para um lado se você quiser subdividir uma sociedade, se você quiser colocar leis exclusivas para o que vocês dizem ser minorias,
você também precisa, já que vivemos numa democracia, colocar leis que protegem também as maiorias. Porque hoje as maiorias, como eles dizem, como uma análise deles, as maiorias, elas são as reais prejudicadas. Quando eu tenho uma vida que é tida como, não normal, mas como tida como conservadora, minha vida conservadora, hoje eles tratam como se fosse uma ofensa. Sendo que a gente nunca teve problema, né, nós, tipo, de uma maneira geral, com qualquer outro tipo de pessoa que não fosse igual, entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho um tio, vou falar aqui sobre o homossexual, por exemplo. Eu tenho um tio que ele é homossexual e, pô, meu tio é o amor da minha vida. Nunca teve o lance, tipo, sabe, a opção sexual dele nunca interferiu dentro da nossa família. Ele é amado por todos iguais, os outros que não são, sabe? Tipo, não existe isso. Então parece que eles ficam criando uma guerra para que coloquem um contra o outro e não é isso. Quando vai escolher um emprego, por exemplo, você tem que dar uma cota para tal fulano. Você tem que... Não, cara, eu quero escolher alguém por competência. O que ele faz na vida dele pessoal não me interessa. E acabamos fugindo um pouco aqui do tema de segurança, mas é só uma conscientização das pessoas. Tipo, pô, a gente tem que começar a falar isso. A relação, porque ela é incentivada, ela é amaldiçoada também pela grande mídia, né? Sempre foi. Você já está fazendo esse trabalho. Você já está fazendo esse trabalho. Sabe como que a gente consegue corrigir isso? Trazendo a boa informação. Entende? Porque as pessoas, elas são reféns hoje. Eu falo que um dos grandes culpados de tudo que acontece no Brasil é da mídia corrompida. Tá? Não vou generalizar, tem muitos bons jornalistas, mas existem, né, os que têm interesses financeiros por trás e se vendem, dão discursos qualquer, né, sem responsabilidade nenhuma, a qualquer custo. O que eu posso dizer para todo mundo aqui que está ouvindo a gente, que o que você está fazendo aí é um trabalho brilhante, porque eu consigo falar fora da minha bolha. Você está permitindo que eu tenha um acesso para que as pessoas conheçam. Eu sou um policial, entendeu? Eu sou do bem, eu nasci policial, eu tenho vontade de ser policial desde o começo. Existem maus policiais, sim, mas não é nesse número, né, gritante, né? Não é um número gigantesco como as pessoas acham que é, porque todas as notícias que são vinculadas com a polícia hoje são notícias tendenciosas, criminosas. Eu não vou nem falar que elas não são verdadeiras, elas podem até ser, algumas delas verdadeiras, e elas podem ser absurdas. Só que dentro de uma proporção, esses atos criminosos produzidos por alguns maus policiais são muito pequenos perto dos bons. Sim, mas repercutem como um grito, né? Assim, repercutem de uma maneira... Uma coisa que sempre me grilou muito é que toda bala perdida veio da polícia. Por exemplo, é uma coisa que me incomoda muito, porque eu sei que tem bala perdida vindo da polícia, é óbvio. Não, né? Mas os bandidos atiram, né? Os bandidos atiram em direção à polícia e essa bala também é perdida. Mas sabe quem que é culpado por essa bala Agora, perdida? sempre a bala perdida é do policial. Então, essa coisa unilateral, isso atrapalha muito a avaliação. Nos Estados Unidos, se tiver uma troca de tiro, teve um assalto, o policial vai e troca tiro com um criminoso. E um dos disparos, por exemplo, do policial, né, os estados mudam as leis. Eu não vou me lembrar exatamente qual é o estado, mas um dos tiros do policial pega um civil comum. O responsável pelo disparo do tiro do policial é o cara que deu início à reação policial. Entendeu? Porque se eu vou lá para impedir um ato maior, a gente tem que ter consciência que o efeito colateral ele está sujeito. Eu sou humano como qualquer um. Por mais que eu tenha treinamento, não é o que eu quero. Você pode ter certeza que se Deus me livre, eu fizer um disparo e esse disparo atingir um civil, você pode ter certeza que eu não preciso de lei nenhuma para me punir. Eu vou me punir. Entendeu? Eu vou me envergonhar perante uma falha, eu vou me punir moralmente, eu comigo mesmo. Isso aí vai me gerar com certeza algum transtorno psicológico muito forte. Então, se Deus me livre isso porventura acontecer, saiba que não foi intencional. O profissional já está sendo punido por isso. Então, ele não precisa de mais uma pessoa atacando uma pedra nele. Agora, o que vocês querem que a gente faça? O que a sociedade espera do policial? Se
se eu estou correndo o risco de dar um tiro errado, porque eu estou vivendo naquele momento uma situação de guerra, e se porventura acontece esse disparo errado, vocês vão me punir, entendeu? Se vocês quiserem que eu não erre, é melhor que eu não faça, porque o cara que não tenta não erra, entende? A gente sempre vai trabalhar para que isso não aconteça, tá? 99% das ações policiais são pontuais, isso de fato não aconteça. Mas quando você coloca uma punição extra para o policial, você faz com que ele feche os olhos e com que ele finja que não veja, que ele não viu uma determinada situação. Você percebeu o quanto é cômodo? Eu passei um assalto alguns anos atrás, com a minha família dentro do carro, e eu acabei trocando tiro com 2 bandidos ali, fazendo um roubo, e eu acabei ali baleando os 2 naquela situação. O meu instinto policial fez defender uma pessoa que estava sendo roubada. O roubo não era diretamente para mim. Mas você percebe o quanto é cômodo, o quanto seria cômodo eu ficar quieto dentro do meu carro com isso filme, o posto de gasolina que eu estava abastecendo, ninguém nem sabia que eu era policial. Eu podia ter me fingido de comum e ter deixado aquela violência acontecer e o cara fazer mais roubos, porque sempre dá certo. Por quê? Porque o policial hoje ele sofre muito com a insegurança jurídica. Ele não tem medo do bandido propriamente, mas muitos pensam, poxa, se eu não tentar, eu não erro. Se eu tentar, eu posso errar. E se eu errar, isso vai me custar X de dinheiro, fora que eu vou ser massacrado pela mídia. Entende? Eu sou do povo, eu sou o vizinho da dona Francisca, o filho do seu Pedro, da dona Rose. Sabe, eu sou um comum, eu sou igual a qualquer um de vocês que estão assistindo, eu não tenho superpoderes, eu sou humano e eu erro também, eu sangro também, eu morro também, entendeu? Eu estou sujeito a tudo. Agora, se eu não tiver o mínimo apoio, se a sociedade não der o mínimo apoio para a polícia, os prejudicados são eles mesmos, porque o policial tem condição de proteger a família dele de maneira mais eficaz, de maneira mais eficiente, porque ele tem a arma dele. Agora, quando você agride a polícia por qualquer coisa que possa acontecer, você desestimula o cara a proteger uma próxima vítima que não tem condição naquele momento, porque cria uma série de medos para ele. Entendeu? Você tem que entender que nós somos amigos. A gente tem uma capacidade para a violência, mas nós reagimos a ela, nós não promovemos a violência. Sim, mas entende? aí o policial também tem que ser formado para isso. Ele tem que ser formado, mas o erro é uma todo policial que tem essa visão de mundo também, né? Não tem, exatamente, não tem. De fato, ele acaba não tendo, mas por quê? Porque ele entra também no grande problema da sociedade, que é a pessoa ter uma informação não verdadeira. Quando você consegue passar uma lucidez, uma pessoa que, às vezes, um policial que estiver assistindo, por exemplo, uma live dessa, ele consegue pensar fora da caixinha, ele consegue ter um outro ponto de vista. Muitos falam assim, mas para que o policial atirou no cara desarmado? Ele estava desarmado. Gente, a arma que tem no cenário é a minha. Por mais que ele não esteja, se ele está tentando, por exemplo, tomar um cara que eu acabei de prender, ele já é um criminoso, porque ele está tentando tirar da minha mão um preso, legalmente preso. Não é o Pedrinho que está lá, é o Estado que está lá. Então, se esse cara não está armado e ele acaba rompendo o meu limite de segurança, ele deve ser baleado sim. Porque eu não posso lutar com ele, porque eu não sei a habilidade física desse cara. Esse cara é um profissional de boxe. Se eu for nocauteado, eu perco a minha arma. Quem não está armado, armado fica se tomar a minha. Imagina se eu perco a minha arma durante uma luta porque eu evitei, e acontece isso direto. Um cara tomou arma de 2 rodoviários federais e matou os 2. Esses dias em São Paulo, tomou arma de um PM, atirou no rosto de um e baleou o outro na perna. Você prefere, numa situação de rua, assistir a arma na mão do criminoso ou na mão do policial? A arma na minha mão, ela não vai balear ninguém da sociedade que não esteja, né, infringindo uma lei. E a partir do momento que a minha arma passa para a posse desse cara, o que acontecerá no momento seguinte? E eu também tenho filhos, eu também tenho esposa, eu também quero voltar para minha casa. Independente dele não estar armado, eu só tenho vantagem com a minha arma quando eu tenho distância do meu agressor. Quando eu estou muito próximo do meu agressor, a arma é de quem luta melhor. Entendeu? A proximidade, ela me anula a habilidade. Se eu pegar um cara que seja melhor, eu tenho 42 anos. Entendeu? Por quanto tempo eu consigo lutar com a minha arma? Tudo bem, eu treino, a gente todo lugar onde eu trabalho, todos são campeão de jiu-jitsu. Eu sou faixa
eu sou faixa preta de jiu-jitsu, entendeu? Eu treino jiu-jitsu desde muito pequeno, entendeu? Mas isso é um complemento da minha profissão, mas nem todos têm essa função. E mesmo sendo Essa habilidade, é verdade. E mesmo sendo faixa preta de jiu-jitsu, se eu pegar, por exemplo, um lutador, um outro lutador, entendeu? Que esteja no mundo do crime, a chance dele me vencer é igual. E primeiro, eu estou equipado, eu estou pesado, eu estou com colete, eu estou com cinto. Eu não tenho condições de luta igual quando eu estou de kimono ou quando eu estou só de bermuda, que eu estou levinho, eu estou rápido. Quando eu estou só de bermuda, eu luto de um jeito. Se eu tiver de cinturão, colete, tudo preso, eu não consigo lutar igual. Entendeu? Eu já perco 2 ou 3 faixas numa brincadeira dessa só de eu vestir o meu equipamento. Entende? E eu não posso ser ingênuo o suficiente, achar que eu vou ganhar de todo mundo, ou ter uma soberba de achar que eu vou lá e vou resolver a situação, e permitir que esse cara tome a minha arma, entendeu? Independente do cara não estar armado, se ele quebrar o meu cordão de segurança, eu devo dar um tiro nele, porque eu estou protegendo tudo que está naquele raio. E eu estou com preso, legalmente preso. Eu não posso usar a minha arma quando eu brigar com o meu vizinho. Eu não posso usar a minha arma e a minha profissão na minha vida pessoal. Mas uma vez que eu estou representando o Estado, eu sou a lei e a ordem. Eu devo ser respeitado e a partir do momento que eu der uma ordem legal para esse sujeito, ele tem que obedecer. Entendeu? Porque nós não vivemos numa anarquia. Nós temos leis. Todo mundo fala sobre direitos, mas ninguém lê a cartilha dos deveres. Então, se um cara romper uma barreira mínima de segurança, eu não vou correr o risco de ser baleado, eu vou balear ele sim, e eu sento na frente de qualquer juízo, de qualquer promotor, porque eu, graças a Deus, eu acredito que eu consigo explicar o porquê que eu fiz isso. Entendeu? Eu fiz isso evitando um mal maior. Porque se esse cara tivesse acatado a minha ordem no primeiro momento, ele jamais seria baleado. Como eu disse momentos atrás, eu reajo à violência, eu não promovo violência. Isso é muito diferente. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. É verdade. Pedrinho, muito obrigada. Imagina. Você foi muito esclarecedor. Imagina você que fez uma defesa boa e deixou claro, né, a sua posição, clara a sua posição. Poxa, muito obrigado. Eu que agradeço. Como é que você fala? Eu não promovo a violência, eu reajo à violência. Eu reajo à violência. Eu agradeço para você de ter aberto esse espaço aqui para eu poder falar um pouco sobre isso. E o que a gente tem que fazer de verdade... A gente não falou qual é a sua plataforma, porque as pessoas podem aprender lá, né? Se você puder colocar minha plataforma, eu agradeço muito, que é Pedrinho, é www.pedrinhotc, T de tatu, C de cavalo.com.br. Na linguagem policial, www.pedrinho, né? Eu nem adianta falar também linguagem policial, né? Tango Charlie, pedrinho-tango-charlie.com.br, né? Pedrinho TC. E o que a gente pode fazer para ajudar a sociedade como um todo é fazer com que a gente consiga também explicar alguns pontos de vista e falar fora da nossa bolha. Nós, policiais, a gente não tem muito poder, né, midiático, e a gente acaba falando com as pessoas que já entendem o que a gente pensa. Eu gostaria de conseguir falar para o público comum, entende? Para eles entenderem o outro lado e eles perceberem que nem tudo que falam para eles é verdade. Nós somos do bem e nossa missão é proteger e não atacar. Apesar da gente ser rústico, né, ser mais bravo ou ter um tom mais autoritário, o que preserva a lei e a ordem é a autoridade. Se eu falar para os meus filhos, se eu der voto igual, por exemplo, para os meus filhos, aonde eu vou almoçar, todo dia eu vou acabar almoçando no McDonald's. Isso não vai ser legal para eles. Então, às vezes, um pouco de autoridade ela se faz, né, necessária para que a gente evolua, né, como um povo. A gente precisa ter um pouco de ordem. Nem todos são bons como nós. Tá bom. Valeu, Pedrinho. Muito obrigado. Muito obrigado você pela oportunidade. E até mais. Até. Valeu. Valeu. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal.
Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.